Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com André Neri. Ele é presidente e fundador da Una Coaching. Muito bem-vindo ao nosso programa, André. Obrigado, Cláudio. Uma alegria muito grande poder estar aqui no Empresário de Sucesso. Que bom. André, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a tua empresa, contasse como começou a Una Coaching. Vamos lá. Eu tenho mais de 12 anos na área de desenvolvimento humano e acredito que o processo de fundação da Una Coaching foi um processo muito natural. A gente tem menos de 2 anos de existência, nós somos uma empresa relativamente jovem, mas que já vem com essa experiência que eu trago de mais de 12 anos nessa área. Desde então, a gente tem feito treinamentos presenciais, fundamentalmente aqui em Salvador, e nos últimos tempos, agora também com treinamentos à distância, treinamentos online, levando aí alunos em todo o Brasil e todo o mundo. Conta pra gente um pouquinho sobre a diferença entre coaching, terapia, consultoria, mentoria. Legal, essa é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas ainda confundem o papel do coach. E como ela é uma profissão permitida, mas não regulamentada, muitas vezes as pessoas ficam com alguns conceitos equivocados ou preconceitos mesmo em relação à profissão. Isso se dá principalmente por causa de alguns profissionais do coaching que querem entrar numa seara que não é deles. Isso é algo que a gente bate muito na nossa formação. Coach não é psicólogo necessariamente, coach não é consultor, coach não tem outros papéis a não ser utilizar a mentoria, ou melhor, a metodologia do coaching. A metodologia do coaching é que vai ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, quando a gente tem coaches que trabalham especificamente utilizando a sua metodologia e não entrando na seara de outros profissionais, a gente consegue ter excelentes resultados. Coaching, diferentemente da terapia, ele não vai trabalhar focado tanto em traumas, em questões mentais, em passado. Ele vai entender o presente e focar no futuro, focar em novos objetivos, traçar metas e ajudar o seu cliente a conseguir alcançar esses objetivos que são traçados juntos. Então, diferentemente da terapia, a gente vai trabalhar basicamente com esse foco para o futuro, do presente para o futuro. Muito bem, nos fale um pouquinho mais sobre a importância aí do coaching no desenvolvimento da vida das pessoas e também das empresas. Cláudia, eu já vi o coaching transformar a vida de muitas pessoas. Eu já vi o coaching mudar a vida de empresas e de pessoas de forma extraordinária. Pessoas que mudaram seus relacionamentos interpessoais, que conseguiram emagrecer, que conseguiram mudar de emprego, que conseguiram promoção, que conseguiram todas essas questões, todos esses objetivos que são sonhos pessoais ou profissionais. E do ponto de vista das organizações, a gente já conseguiu ajudar empresas a aumentar o faturamento, diminuir o turnover, diminuir o absenteísmo, ter a equipe mais motivada, vender mais. Tudo isso com técnicas e metodologias tanto do coaching quanto da programação neurolinguística, a PNL, que é um outro pé da nossa empresa. Nós trabalhamos com coaching com programação neurolinguística, porque eu não consigo entender a área de desenvolvimento humano sem esses dois pilares caminhando juntos, trabalhando de forma junta, de forma conjunta, para alcançar melhores resultados. Sim. André, e diante desse cenário que estamos vivendo, onde muitas empresas estão trabalhando em casa, né, os empresários, como o coaching pode auxiliar esses empresários? Essa é uma pergunta interessante, Cláudia, porque nós estamos passando exatamente por esse processo. Hoje eu estou aqui no escritório, mas não tem nenhum funcionário, nenhuma pessoa da equipe. Todo mundo hoje está em home office. E a gente precisou se reinventar. Entendo que para muitas organizações esse é um processo doloroso e muitas vezes traumático, porque o gestor não sabe lidar com sua equipe em casa, os funcionários não sabem como gerenciar casa e trabalho ao mesmo tempo. Tudo isso são novos desafios. O coaching ele vai ajudar muito, tanto os gestores quanto os funcionários, a conseguirem estabelecer um processo natural de transição para que a gente consiga ter métricas e metas para conseguir fazer essa transição. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, a gente
tem que começar a criar métricas que ajudem os gestores e a equipe a entender qual é esse novo posicionamento do mundo. Porque esse momento que nós estamos vivenciando chegou para ficar. A gente vai ter uma nova realidade a partir de agora, e essa nova realidade ela vai ser ditada por novos comportamentos, como, por exemplo, uma predominância do home office, por mais que muitas vezes nós empresários ou nós gestores não queiramos, mas isso vai fazer parte da nova realidade do mundo do trabalho no Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, falando aí de futuro, André, quais são as expectativas da UNA? Olha, Cláudia, nossas expectativas são bem ousadas, são enormes, porque nós acreditamos verdadeiramente que esse momento vai passar. Claro que a gente não vai voltar ao que era antes. Cláudia, tem uma ideia que eu gosto muito de trabalhar, que é o fato de que nós estamos numa sociedade, numa geração que fala muito de resiliência. E eu sei que esse é um terreno espinhoso que eu vou entrar agora, mas acompanhe a linha de raciocínio que eu acho que eu consigo explicar. A resiliência ela é muito importante, porque vem o conceito da física, né, do material conseguir se deformar e voltar para o ponto original, como a gente mostra normalmente o exemplo de uma mola. A grande questão é que a resiliência é fazer com que você volte ao seu ponto original, ao seu ponto inicial, a como você estava antes de passar pelo processo estressor, antes de passar pelo desafio. A linha de raciocínio que eu tenho trabalhado é que mais importante do que resiliência nesse momento é transmutação, transformação, renovação, novas ideias. Porque se você quiser voltar para a realidade que você tinha em fevereiro de 2020, talvez a gente não consiga retornar. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com o março, abril, maio, ou seja, um novo 2020 e novos anos que virão pela frente. Então, mais importante do que resiliência nesse momento é transformação, transmutação. Aprender com esses desafios e conseguir criar novas realidades. Se a gente cria novas realidades, sem sombra de dúvidas, nós vamos conseguir construir novos resultados. E se a gente constrói novos resultados, bom, aí nós estamos falando de coaching sem sombra de dúvidas. Muito bem, agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos todos, André. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço. Um abraço. Eu conversei com o André Neri, ele é presidente e fundador da UNA Coaching. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.